Não, era boca É doce. boca doce, não é de alho. Não, boca de alho, que horror. Que horror. Era um homem muito mal criado. Oh, boca de alho. Oh, boca de alho. Vai-te lavar. Os espanhóis são mais Vai-te requintados, dizem lixar. bocadilho. Bocadilho? Bocadilho? Tu com bocadilho? Sim, está ótimo. Vamos. Vamos, por favor. Porque aqui nos leva. Para onde é que vamos? Neste dia, em 1970. Em 1970. Morria em Lisboa. Lisboa. Deve ser uma coisa esperta, deve. Por acaso é um homem bem fascinante. Aos 83 anos. Bem rijo. Bem rijo. Sim, estava ótimo. Está fixe. Estava ótimo. Já não fazia, porque tinha 83 Claro. anos e respeito, mas sim, senhor. Falamos do anarquista português António Pinto Coartim. António nasceu em 1887 no Rio de Janeiro, de pai português e mãe brasileira e descendente de italianos, onde vem este apelido Coartim, uma respeitada família tanto em Portugal como no Brasil. E era uma família bastante acomodada, com ligações ao mundo dos negócios e também ao mundo da política, até um visconde de Coartim e tudo. Nasceram bem. Agora já Continuaram sabemos a que isto vai nascer correr bem. mal. Claro. É sempre assim. É sempre se eu a ordem. dissesse, tal e qual, se eu disser os pais eram muito pobres, vamos ter aqui um Ei, vai calar, vai se tornar, não sei o quê. casaco, o Sim. rei da China. Começa bem. Quando os pais eram chiquésimos, já sabemos sempre. Lá vai aquilo. Já sabe como é que são os miúdos. E o nosso António vai ser um dos grandes ativistas e divulgadores do anarquismo em Portugal. E nós vamos aproveitar e fazer uma viagem por esses, Pois vamos. por esses caminhos. Fascinante mesmo. Que é, por exemplo, como é que ele, desde miúdo, era assim. Em vez de mandar a criada lhe fazer qualquer coisa, ele ficava à espera. A criada, se quiser, vá. Sim. Ainda não foi? Mas se quiser que se Ele lançava faça. algumas perguntas. Sim, fica. Não foi? Chá. Bem, vamos lá. A história, ou pelo menos a semente do anarquismo em Portugal, começa ainda nos finais do século XVIII. Bem lá Nós sabemos atrás. que lá. Sim. Ok. Contemporânea quase também a nascer esta própria ideia, quer dizer. Com o anarquismo como nós o conhecemos hoje, que é, no fundo, esta ideia de não haver uma estrutura autoritária de governo. Nós sabemos, o então Reino de Portugal era uma monarquia absoluta, certo? O poder do rei era ilimitado. Não era, quando dizemos aqui ilimitado, significa que não era sancionado por nenhuma outra instituição. Portanto, isso é que é uma monarquia absoluta. Não é o rei dizer, vai. Não há nada que sancione o poder Claro. do rei. Nem uma Constituição, nem um Parlamento, um Tribunal Constitucional, por exemplo. Não Tudo há... para baixo são fantoches. Exatamente. Bem, um Tribunal o Constitucional rei sem uma é o Constituição também não era fácil. Exatamente. É um sítio, um lugar para dar emprego aos amigos. Servia só para isso. Exatamente. E até mesmo representa o rei, representa a lei natural, não é? Portanto, a lei, se quisermos, que rege o seu reino, e também a lei divina. Essa é com que é a o curiosidade. beneplácito da Igreja Católica, Pois. que depositava no rei, até se acreditava que o rei era escolhido por Deus. Por Deus. Era uma das bases da hereditariedade até dos reis. E com selo de confiança da própria Da própria instituição. igreja, sim, Pois. exatamente. Agora, mesmo cá nesta pontinha da Europa, as pessoas não eram imunes às novas ideias que vinham de fora, claro. E vinham de onde? De Inglaterra, que já era uma monarquia parlamentar, não é? E onde também começavam a nascer os movimentos de contestação social. Nós aqui às vezes falamos da Revolução Industrial como um período de enorme prosperidade tecnológica, e é verdade que o foi, claro. Vivemos nesse mundo que começa na Revolução Industrial, com maravilhas incríveis, mas também nasce ali uma classe de ricos, claro. Nasce uma classe enorme de ricos, não é? E uma enorme concentração da riqueza nas pessoas. Vivemos nesse mundo, não Pois. estamos aqui a falar nada de Sim. novo. Mas também uma nova miséria, uma nova pobreza, a pobreza urbana, a miséria urbana que nós sabemos desses bairros de operários, nasce também nesta altura. Uma nova classe de pobres, se quiserem, foi isso que criou também a Revolução Industrial e, portanto, nasce também, começa a aparecer o descontentamento social com até as próprias novas regras de... Não quer dizer que a vida do campo não fosse dura, quando as pessoas viviam só da agricultura, mas era uma vida com ritmos completamente diferentes, não é? Claro. Porque as pessoas viviam, parece que mais naturalmente, no sentido de acompanhavam a natureza. Não trabalhas à noite, não é? E determinavam Não os trabalhas seus se estiver a próprios chover. ritmos, Portanto, claro, tens claro. a vida... Claro, podias passar fome se as coisas corressem mal, mas a vida acompanhava um ritmo normal, o sono acompanha a luz e o sol e a Sim. noite, tudo isso. E nós, com a Revolução Industrial, criamos um mundo
fictício, onde se trabalha todo o ano, se descansa ali depois com a semana inglesa 2 dias, Junta as pessoas as num horas, determinado espaço, tal e qual. vivem todo um por mundo ali, diferente. trabalham por ali, Todo um mundo gastam o seu dinheiro por ali. Artificial, se quiseres. Claro. Estas cidades é um mundo artificial e, portanto, com condições más. É incrível essa visão. Não estou a dizer que os... Claro que os outros não eram fosse maravilhosos, difícil. claro. Mas era uma coisa diferente. Eram, de facto, condições só diferentes, sem valoração, mas cria-se aqui toda esta ideia. E depois também de França, claro. A Revolução do final do século XVIII mandou o rei para o galheiro, como nós sabemos, até fundou uma república e todos estes ecos começavam a espalhar-se por toda a Europa, não é? A dizer assim, na Inglaterra os operários estão a fazer greves, em França mataram o rei e agora é uma república e eles têm um parlamento e eles é que decidam, uma assembleia no caso francês. E isso pulula entre o pensamento e entre as vontades da rua, não é? Começa a ver, e aí começa a tentar abafar a coisa. Estamos a falar em Portugal. A Gazeta de Lisboa, que era o principal jornal português da altura, foram proibidos de dar notícias sobre a Revolução Francesa. Já começava aí. Claro, já começava. Não. O governo de quem? Pina Manique, que nós já trouxemos aqui Sim. esse tipo. Sim, pessoal, é o intendente, aquilo que chamam um intendente. Tal e qual. Ele arregimentou a Inquisição, que estava cá em Portugal, e apertou muito na censura de livros, de panfletos, portanto, controlar muito o que é que se falava para não dar ideias às pessoas. Houve perseguições e muita gente presa que começava gente que discutia isto. Vamos lá discutir aqui também isto que se passou em França. Só que o balão já vinha a encher de trás, encher, não é? Claro, até porque desde o século XVI que não superavam aqui em Portugal ideias nem sequer vagamente modernas. Temos um caso isolado ou outro lá que vinha assim uma pessoa com umas ideias mais iluminadas, mas era de facto um país que estava ainda muito assente na Igreja Católica, na importância da Igreja Católica, uma economia que chega ao século XVIII muito estrangulada, muito virada para o Império, não é? Esquecendo também aqui a prosperidade aqui. Cá era um país de agricultores onde as pessoas não tinham sequer terra, não eram donos de nada, portanto era um país que estava num mundo só dele. Tinha tudo para correr bem, não é? Em 2024, claro. Portanto, o Império estava em expansão, não é? Mas aqui, nada, não é? E foi neste cenário que há 2 rapazes, vou falar aqui deles, se calhar separadamente, mas agora para a nossa história. Francisco Solano Constâncio e Henrique Xavier Baeta, já muito entusiasmados com a Revolução Francesa, vão estudar medicina para a Inglaterra. E por lá vão conhecer a obra de um casal, que quem nos acompanha como uma novela já ouviu falar, William Godwin, que é um dos grandes e primeiros teóricos do anarquismo, e a sua mulher Mary Wollstonecraft, que é uma das primeiras feministas. Ele e ela são os pais, nada mais nada menos do que da Mary Shelley, de quem nós falámos a semana passada. E vão ser estes 2 intelectuais portugueses, Solano Constâncio e o Baeta, que vão trazer para Portugal as ideias deste casal inglês, a quem devemos quase, para além de devemos a Mary Shelley, o nascimento destas ideias. Ideias de quê? O cosmopolitismo, por oposição ao nacionalismo, esta ideia um deles dizia, o Solano Constâncio, como o Godwin dizia, eu não sou inglês. Eu sou um cidadão do mundo. A ideia de que nenhum país é melhor do que o outro, de que esta ideia do nós é que somos isto, nós é que somos aquilo, era acabar com essa ideia. É uma ideia universal que depois vai ser, sabemos, pegada pelo socialismo e o comunismo, com esta ideia da revolução ser uma coisa internacional. Já lá chego também. Claro, esta gente, uma crítica enorme à escravatura, a dar importância à educação das massas. Isso é de uma inovação incrível. Sim, é quando nasce, de facto, claro. estes pensamentos. Muito anticoloniais, no século XVIII ainda estamos aqui na viragem dos séculos também. Os direitos das mulheres, claro, e muito inspirados pela Wollstonecraft, e o sonho de fazer por cá, isto aqueles 2 tipos portugueses, aqueles 2 médicos portugueses, uma revolução como a francesa, que desse, qual era o principal inimigo nesta altura? A aristocracia. Eles viam-na como uma classe completamente decadente, ociosa, que não servia para rigorosamente nada, mas que ao mesmo tempo controlava em si não só toda a riqueza, como também todos os privilégios, os cargos públicos. Partia o dinheiro, inclusive. Tudo, portanto, aquilo eles pensavam, isto não serve para nada. Também não viam propriamente mal. Quer dizer, haverá exceções, não é? E pronto, também sabem comer a uma mesa e não sei o quê, também não
Isto também conta. Claro, é verdade. Agora, no século XIX, entre as invasões, os franceses invadem Portugal, quem vem os expulsar são os ingleses, esta gente vem cá. E isto deixa uma marca grande também. A família real, entanto, muda-se para o Brasil. Agora, aquilo a que nós podemos chamar verdadeiramente anarquismo é um fenómeno, sobretudo já dos finais do século XIX. Isto é a semente, 100 anos depois começa a aparecer em várias vertentes. Vertentes do quê? De outras ideologias que vão nascendo. Portanto, há o anarcocomunismo, o anarcossindicalismo, estes dois grandes movimentos de contestação social, se quisermos. Agora, a primeira pessoa a declarar-se publicamente anarquista em Portugal foi o médico e escritor Eduardo Maia, ainda nos anos de 1870. Vivíamos em monarquia, ainda a monarquia ainda ia durar mais 4 décadas. Inspirado por quê? Pela primeira internacional, aquilo que nós falámos há pouco, do Partido Comunista, né, de onde saem estas coisas todas. Era o quê? Era uma organização de operários e é a primeira a ultrapassar as fronteiras de vários países, não é? Juntando ainda, a primeira internacional, junta uma data de correntes socialistas, isto e aquilo. Bem, é um sem número. Tu olhas para aquilo, tu tentas ler e perceber e aquilo precisas de anos para perceber. Não é? Porque havia tantas fações diferentes. Hoje nós ouvimos falar daquelas que triunfaram, não é? Sobretudo o comunismo, que vai acabar no início já do século XX, derrubar a monarquia absoluta na Rússia, e eles próprios, o comunismo, com uma ideia internacional, não é? A internacional de que era a revolução não é preciso ser feita, não é aqui na Rússia, é espalhar isto pelo mundo inteiro, numa grande onda gigante de operários, aquela história, operários de todo o mundo, juntai-vos, e essas coisas todas. E essa revolução na Carola, não é? Que não convidem, parece só para beber essa ideia. Acho bem, mas alguém que vá lá tratar. Que horror. Os anarquistas estiveram cá em Portugal ao lado dos republicanos na Revolução de 1910, foram crescendo, criou-se a Confederação Geral do Trabalho, a CGT, não tem a ver com a CGTP, mas isso é mais tarde, mas chamava-se assim, e vão surgindo grupos um pouco por todo o país, do Algarve ao Minho, do Cabo de Santa Maria ao Melgaço. É curioso porque foi a mesma fórmula também do que tinha acontecido muitos anos antes noutros lugares do mundo. Tal e qual. E com outras, essa união das várias sim, vozes. Sim. E vão aparecendo mesmo pequenos nucleozinhos. Os anarquistas chamavam-se assim esses grupos. Agora, o auge do movimento anarquista em Portugal são os anos de 1920. Isto é tudo tão fascinante, este período. Agora, e vai ser, nestes anos 20, um dos mais importantes grupos do movimento operário, destas pessoas que se começavam a dizer: então, filhos, então e agora? Com as greves, com as contestações, com isto tudo. Então, filhos, então e agora? Então, filhos, tem agora. Era um cartaz. Então filhos, então e agora? Por acaso é ótimo. É uma boa t-shirt. Podem usar. Então filhos, então e agora? Para as manifestações todas. Pois, por exemplo, serve para tudo. Então filhos, então e agora? Por acaso vamos mesmo fazer t-shirts com Bora. Filhos, então e agora? Muito giro. Agora, uma das grandes bases de atuação era o que? Eram os jornais. Era como eles veiculavam as suas ideias. Criaram-se muitos, com nomes muito e bem sugestivos. O quê? A Revolução Social, a Revolta, a Propaganda, o Petardo Anarquista, o Revoltado, o Agitador. Dá para ver a ideia destes. É mesmo muito fascinante. Agora, é aqui que entra o nosso Pinto Quartim, que tinha vindo do Brasil para estudar em Coimbra. Lá em Coimbra já se envolve numa data de agitações. Que estamos na Primeira República, vamos ter que passar, porque senão ficámos aqui horas a falar deste. Até porque ela própria está cheia de mil e um pedaços. Tenho imensa pena, adorava ficarmos 3 horas só a falar deste período, que é tão fascinante. Agora, foi aqui que ele, apesar da sua origem completamente burguesa, se vai entrar para os meios da esquerda mais radical, da esquerda mais operária, se quiseres, radicais mesmo, gente queria destruir tudo para reconstruir o mundo. Que é uma ideia que a gente... Se calhar hoje, no mundo acomodado que herdámos destas pessoas, diz que horror, mas isto era gente que pensava: isto está há 1000 anos assim, estes sistemas feudais, é preciso agitar com isto, arrasar para voltar a fazer de novo. E sobretudo, claro, o anarquismo, que era a corrente dele. Ele teve muitos jornais, fundava ele com o seu próprio dinheiro, era o diretor e escrevia aquilo tudo, uns muito efêmeros que duraram um número ou 2 ou 3. Mas passava a ideia, passava o pensamento, circulava. Incrível. Claro. E também muito artístico, porque faziam aqueles desenhos. Se calhar nós temos ideia dos jornais anarquistas, aquelas gárgulas, aquelas figuras, as mãos a oprimir a monarquia, operário, não é? A cena, os industriais. Negro, tudo muito engraçado.
O mais importante deles todos, o jornal Terra Livre, que foi um grande, era o órgão quase, um dos mais importantes, depois do próprio anarquismo, foi-se dividido em várias correntes. Claro, e foi diretor de jornais anarquistas e também da corrente anarco-sindicalista, que foi sempre a mais importante aqui em Portugal. Ele foi diretor de qual era o mais importante? A Batalha, o jornal A Batalha, fundado em 1919, que depois fecha em 27 e vai ser refundado em 2017. Quem tiver curiosidade, há um grupo de anarquistas que ainda o publica e pode ser visto online. Tem uma página no Instagram e não tem no Facebook. Verificada. Fui procurar agora, não é? Uau! Não tenho nada a ver com a história de comunicação. Olha, mas é fascinante e a estética é a mesma. É? A estética Claro. continua a mesma. E por lá vão passar os grandes nomes do anarquismo em Portugal. Gente muito perseguida, claro, eles eram presos, alguns morreram, muitos mandados. São anarquistas que vão inaugurar, entre aspas, o Tarrafal, o campo de concentração do Tarrafal, nesta altura. Os primeiros residentes desse lugar tenebroso da nossa história. Agora, a propósito de uma bomba que rebentou em 1913, durante as comemorações do 10 de junho, 1913, ele vai ser expulso de Portugal. Falas de uma bomba efetiva, não é? Uma bomba assim, tchá! Nas comemorações, estava a passar uma parada do coisa. Tinha um fascínio para a bomba, já percebi. Pois tem. Tem aqui uma queda química. Vai entrar outra bomba, portanto, aqui na história. O Pinto Quartim foi expulso de Portugal, ele era brasileiro, nunca se tinha naturalizado português, portanto era estrangeiro, não é? E no Brasil vai continuar a escrever para jornais anarquistas, portanto ele foi super importante no movimento anarquista em Portugal e também no Brasil. Ele volta a Portugal, já casado com Diolinda Lopes Vieira, também já falámos aqui dela, uma feminista e que fundou escolas anarquistas em Lisboa. Lembras-te disso? Assim é que se faz a coisa. Começar dos mais novos logo. Sim, tiveram uma chamada Escola Moderna, é um modelo da Escola Moderna. Uau. Que vem importado de Espanha. Falámos a propósito do tipo que fundou Ferrer, penso que é Francisco Ferrer, não sei se é o primeiro nome dele, é Francisco, passou-me. Mas ela vai fundar cá esse modelo da Escola Moderna em Portugal, este casal, claro. 1926 há a ditadura e depois o Estado Novo, o anarquismo vai sendo cada vez mais reprimido, e em 1938 o canto do cisne do anarquista, quando um grupo de anarquistas quase mata o Salazar com uma bomba. Também trouxemos aqui essa história do Salazar ir à missa à casa de um amigo e tal. Foram presos muito anarquistas, foram envolvidos neste atentado e foram mandados todos para o degredo em África, muitos deles para o Tarrafal, como eu disse. O que teria sido da nossa história, meus amigos? Matado a Salazar. Já viram? Agora, o anarquismo, acabaram com o anarquismo ali, eles foram presos, tanta gente, a coisa foi esmorecendo, foram debandando, e é aqui, precisamente, e por causa disto, que o PC, o Partido Comunista, vai ganhar o seu lugar à frente da resistência ao Estado Novo, quando desaparece o anarquismo. Eles gostavam uns dos outros. O Pinto Quartim ainda andou por cá, não é? Viveu em Angola, publicou vários livros, teve 3 filhos, uma delas a atriz Glicínia Quartim, que também já morreu, e depois ele morreu uns anos antes, poucos, como vimos, 4 anos antes do 25 de Abril, e portanto não chegou a ver o fim da ditadura, nem a saber que regime é que se ia seguir, que é também curioso. Seguiu-se qual? O pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros, a democracia em que nós todos vivemos, que é um fugidio sonho, que é o sonho da justiça para toda a gente. Um sonho que às vezes nos esquecemos, e hoje vimos isso aqui, é muito menos antigo do que parece e também muito mais frágil. O António Pinto Quartim morreu faz hoje 54 anos.